Olá pessoal, tudo tranquilo? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui, tá? Nossa disciplina de introdução à engenharia ambiental e nós vamos falar hoje sobre um aspecto muito importante. Talvez você já tenha até estudado em outro momento ou em alguma outra disciplina ou em outro curso, né? Que são os ciclos biogeoquímicos, tá? Os ciclos biogeoquímicos eles têm uma importância fundamental para nós que trabalhamos e verificamos as questões na área ambiental. Por quê? Porque nós sabemos que todo processo ele não ocorre de maneira isolada, né? Há vários aspectos de sinergia entre um processo e outro, e o meio está sempre atuando nesses processos, assim como os processos podem atuar no meio e causar alguma influência, como a gente já tratou na aula anterior, sobre os aspectos da poluição. Bem, então, nesse contexto, nós vamos verificar agora quais são, né, os ciclos biogeoquímicos e como é que esses ciclos eles ocorrem e como nós também podemos interferir nesses ciclos, como já estamos interferindo, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho o que são esses ciclos biogeoquímicos, tá bom? Então, vejam aí. Os ciclos biogeoquímicos, né, a definição que nós temos aí é que trata-se de movimentos cíclicos que envolvem elementos químicos presentes no meio biológico, né, e no ambiente geológico. Então, nós temos aí uma ciclagem de material, né? Nós temos um ciclo desse material ao longo desse meio, onde nós vamos envolver uma parte, né, desse material, envolvendo toda a parte, né, terrestre, né, mas também nós vamos ter fenômenos que ocorrem na atmosfera, fenômenos que vão ocorrer no solo e fenômenos que vão ocorrer na água. E em todos esses fenômenos, né, nós vamos ter aí os aspectos biológicos atuando sobre eles. Nós vamos ter organismos decompositores, nós vamos ter organismos produtores que vão estar atuando nesses ciclos e fazendo também, contribuindo também com essa ciclagem desses materiais, tá? Elementos que são necessários ao desenvolvimento dos tecidos vivos, né? Então, geralmente são é, é, materiais constituintes, né? Que vão fazer, né? Que tem toda uma, vamos dizer assim, tem toda uma importância para o desenvolvimento dos tecidos vivos e para o desenvolvimento do meio vivo, tá bom? Então, o termo, né, biogeoquímico, bio aí porque os organismos vivos interagem no processo de síntese orgânica e decomposição dos elementos, coisa básica que nós vamos ver aí, por exemplo, é o ciclo do carbono. Então, nós temos aí todo um conjunto de bactérias que atuam na decomposição da matéria orgânica, seja por via aeróbia ou por via anaeróbia, fazendo a mineralização dessa matéria a ponto dela, né, dela se tornar passível de ser assimilada pelos outros organismos vivos, tá? Principalmente os vegetais. Gel, né? Porque no meio terrestre é a forma principal dos elementos, é onde nós vamos encontrar esses elementos, tá? E químicos porque são ciclos de elementos químicos, tá? Então por isso esse nome biogeoquímicos aí, por conta de todas essas fases que ocorrem, tá bom? Então aqui nós temos alguns processos, não sei se a figura ficou clara para vocês, né? Posteriormente eu posso até pegar essa imagem e colocar diretamente no Moodle, tá? Para vocês entenderem. Então, nós temos aí os processos naturais, né, dos ciclos biogeoquímicos, como eles ocorrem. Então, nós temos aí as formas orgânicas, a parte superior, e nós temos a parte inorgânica, né, a parte inferior aqui, ó, como vocês podem observar. Aqui nós vamos ter os processos, né, que nós chamamos de processos geológicos, que são mais lentos e menos intensos. E nós temos os processos biológicos, que ocorrem de maneira mais rápida e mais intensa. Então, pegando aqui as formas orgânicas e os processos biológicos, nós vamos verificar aqui, ó, os animais, né? Essa troca entre os animais aqui, ó, os animais que vão produzir detritos, detritos estes que vão, né, sofrer degradação biológica ou microbiológica, tá? Nós temos também animais, né, que vai fazer o consumo de plantas, né, e de algumas e também tem interferência de algumas bactérias, né, que vão atuar sobre os animais, mas bactérias também que vão atuar sobre os detritos, tá bom? E todos esses detritos vão gerar compostos orgânicos, né, indiretamente disponíveis, tá? Através de vários anos de decomposição. É como se nós tivéssemos aquele processo de sedimentação, né, do material até formar aí que nós temos, por exemplo,
o petróleo, o carvão mineral, entre outros, tá? Por meios inorgânicos aqui, né, nós temos a atmosfera, o solo, a água e os sedimentos, e essa troca que há entre eles. Lembrando que da forma orgânica para a forma inorgânica, nós temos uma comunicação. Temos uma comunicação da assimilação pela fotossíntese, que ocorre do meio, né, que ocorre pelo meio orgânico, né, que utiliza o meio inorgânico para isso, tá? E também nós temos a outra comunicação do meio orgânico para o inorgânico, né, que é a respiração, desassimilação e excreção e lixiviação, tá? Então, nós temos esses processos ocorrendo aí de forma contínua. Dentre esses processos ainda, nós podemos verificar que há toda uma questão, né, como ele coloca aí nos processos geológicos, dos compostos inorgânicos, né, que são indiretamente disponíveis, o calcário e vários outros minerais, né, que vão ir para o solo, para a água através da erosão, do intemperismo, né, e da própria do próprio processo de erosão que ocorre na fragmentação de rochas, a formação do próprio solo e até do carreamento de material e lixiviação do material, seja no interior do solo ou seja na superfície do solo. Então, isso é uma forma, é como os processos naturais eles vão ocorrer e a gente vai verificar aí os ciclos biogeoquímicos acontecendo através dessas interações dos processos biológicos e os processos geológicos e dessas fases orgânicas e inorgânicas, ok? A questão aí dos ciclos biogeoquímicos, né, e sua interação aí, nós podemos verificar que o ser humano, ele tem, né, a sua capacidade de formar, através de suas ações, de fazer com que esse movimento dos ciclos, ele acabe acelerando, né, principalmente por conta do uso. Então, eu já citei até um exemplo quando nós comentávamos sobre poluição com relação ao uso do solo para a produção agrícola, né? Então, como eu falei para vocês, a necessidade de se utilizar uma quantidade maior de adubo, né? Adubo químico, por exemplo, muitas vezes é utilizado. E esse adubo químico ele é tirado de onde? Ele é tirado do meio natural. E isso acaba acelerando o ciclo, né? Acaba tendo interferência nesse ciclo, tá? Então, o ciclo tende a se tornar imperfeito, ou seja, acíclico, né? Então, é uma coisa que eu tinha um ciclo que acontecia de forma natural, ele vai ser modificado pela ação humana. Ou uma coisa bem verificado, por exemplo, é a questão da utilização do fósforo na agricultura. Nós vamos verificar que as fontes de fósforo, elas são bastante escassas, e a utilização desse fósforo está acontecendo cada vez mais rápida. Por quê? Por conta da produção de alimento e de tantas outras atividades que necessitam desse fósforo. Só que o fósforo não se consegue regenerar na sua forma natural para voltar para o meio e ser reutilizado, tá? E isso acaba se tornando um processo acíclico. E aí nós vamos ter o problema de carência ou de excesso de algum desses elementos no meio. Por exemplo, o carbono, na sua forma de gases, por exemplo, a gente acaba tendo um excesso na atmosfera, não só pela decomposição de organismos vivos, né, porque a gente sabe que a decomposição na via aeróbia, nós vamos ter o lançamento de CO2 para a atmosfera, mas até mesmo pelo próprio uso de combustível fóssil. Então, esse excesso da utilização também gera uma quantidade, um excesso também desses elementos para o meio, tá bom? E isso acaba se tornando, de uma certa forma, poluição, né? Então, os impactos ambientais de ações antrópicas que nós temos aí, né? O acúmulo de agrotóxico e de metais na teia alimentar. Então, o processo, por exemplo, que nós já comentamos, inclusive, em sala de aula, né? Sobre o processo de biomagnificação, tá? E o processo de biomagnificação é diferente do processo de bioacumulação, porque no processo de acumulação eu só acumulo nos meus tecidos aquele constituinte, aquele contaminante. Na bioacumulação, não. Ele segue o estado trófico da cadeia alimentar. Então, conforme o estado trófico vai seguindo, ele vai acumulando e aumentando a concentração desses elementos nos tecidos, tá, dos organismos que vão ingerindo um ao outro. Então, ele sucede
a teia alimentar e com isso acaba aumentando a sua concentração. Ou seja, o último, né, o que está no topo da cadeia alimentar ou da teia alimentar, ele tende a absorver uma quantidade, uma concentração muito maior desses contaminantes. E dos contaminantes aí altamente tóxicos, né, que são os agrotóxicos e os metais, principalmente os metais pesados, tá bom? Eutrofização dos corpos receptores, nós já comentamos a respeito da eutrofização, né, também causada pelo excesso, né, de nutrientes. Contaminação dos lençóis freáticos, ecossistemas costeiros, metais em sedimentos, isso é muito comum, principalmente o mercúrio. Já se fala, inclusive, sobre a contaminação até de ômega 3, né, por mercúrio. Por quê? Porque alguns peixes acabam assimilando muito mercúrio. O mercúrio, geralmente, como metal, ele fica mais armazenado no tecido mais gorduroso do peixe, que é justamente onde se extrai o ômega 3, e a gente acaba tendo aí um ômega 3, algo que poderia trazer um benefício para a saúde, pode às vezes trazer até um malefício, né? Porque esse ômega 3 pode estar contaminado com excesso de mercúrio, tá bom? Esse mercúrio vem de onde? Principalmente da atividade de garimpo, tá? Nos processos de separação em garimpo. Amazônia, desmatamento e garimpo, né? Isso é uma coisa que está bastante evidente. Pantanal, projetos agropecuários sem sustentabilidade, né? Então acaba sendo um problema, desmatamento e a questão da atividade agrícola extensiva, né? Tem aí seus problemas, principalmente para a questão do uso das pastagens e pisoteio do animal, o lançamento de gases de efeito estufa, enfim, tem uma série, tá? Aterros e esgotos sanitários industrial, né? Também a gente acaba tendo vários problemas com relação a isso também. Poluição da água, solo e ar, tá bom? E a extração de recursos minerais, aumento de elementos disponíveis, né? Então, conforme a gente vai tirando, né? Então, a gente aumenta essa quantidade de elementos disponíveis, mas, por sua vez, acaba diminuindo as nossas fontes, né? Então, esses são os impactos ambientais que nós temos aí com relação às nossas, né? As nossas ações, propriamente ditas, sobre o ciclo biogeoquímico, tá bom? Ciclo biogeoquímico, uso aplicado, né, do estudo quantitativo dos ciclos biogeoquímicos, né? Então, vamos ver aí. Então, nós podemos verificar isso no monitoramento da poluição, quando nós vamos verificar a poluição, como a gente já tratou, em termos de massa, né? A gente pode verificar essa questão mais evidente aí do monitoramento da poluição, tá? O estabelecimento de técnicas de manejo é outra coisa muito interessante que a gente pode verificar. Como a gente pode verificar a técnica de manejo do solo, por exemplo, da água, dependendo da atividade que você está desenvolvendo no meio aquático também, tá? Para que a gente possa compatibilizar esses usos, tá? E determinação e controle da perda da fertilidade, né? Fertilidade, principalmente fertilidade do solo, né? Quando a gente tem aí o solo que já está há tanto tempo em uso, a gente pode ter esses problemas relacionados a essa problemas relacionados com a questão da fertilidade do solo e o uso racional dos recursos hídricos e minerais, tá bom? E aí, como eu já havia falado também, a questão do lançamento de CO2 para a atmosfera. Então, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, nós continuamos com relação a esses tipos e esses grupos básicos na classificação aí dos ciclos biogeoquímicos, tá bom?